Boa noite a todos. Solicito o primeiro secretário, Odinei Cursino Bueno, que certifique a presença dos senhores vereadores para que se inicie a segunda sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Timburi. Certificada a presença de todos os vereadores. Certificada a presença dos senhores vereadores e havendo quórum legal e regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a segunda sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Timburi. Antes de iniciar o expediente dessa sessão, comunico aos nobres vereadores que, em função do pedido de dispensa, ora feita formalmente conforme o artigo 40 do Regimento Interno, pelo nobre Edil Rivael Leme dos Santos, em relação à sua desistência do cargo de relator da Comissão de Cultura, Educação, Assistência Social, Esporte e Turismo. Em respeito ao artigo 42 do Regimento Interno desta Casa de Lei, designo como relator da Comissão da Cultura, Educação e Assistência Social, Esporte e Turismo o vereador Odinei Cursino Bueno. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do expediente do presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar do Executivo número 02/2015, que altera disposições da lei complementar 11 de 25 de 8 de 2008. Projeto de Lei Complementar número 2/2015. Altera disposições da Lei Complementar número 11 de 25 de 8 de 2008. Luiz Cabral Zurdo, prefeito do município de Timburi, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. O artigo 1º da Lei Complementar número 11 de 25 de 8 de 2008, que cria cargo de provimento em comissão no quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Timburi, passa a ter a seguinte redação. Denominação: chefe de farmácia, vaga 01, cargo horário semanal 30 horas, referência 11, exigência para a ocupação do cargo, ser farmacêutico registrado no Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Prefeitura do município de Timburi, em 12 de fevereiro de 2015. Luiz Cabral Zurdo, prefeito municipal. Justificativa face. Timburi, 12 de fevereiro de 2015. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a fixação dessa Igreja Câmara Municipal, incluso projeto de lei que dispõe sobre a alteração de disposições da Lei Complementar número 11 de 25 de 8 de 2008. Essa propositura objetiva atender a necessidade do setor da saúde, de dispor do profissional responsável pela farmácia do centro de saúde por um período de no mínimo 6 horas diárias. As alterações efetuadas pela presente propositura consistem basicamente no aumento da carga horária a ser cumprida pelo profissional, que passa de 4 horas para 6 horas diárias, e consequentemente na mudança da referência salarial do cargo. A nomenclatura do cargo também foi alterada com a finalidade de melhor adequação à condição de cargo provido em comissão. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Cabral Zurdo, prefeito municipal. Parecer jurídico. Objeto: parecer de lei complementar número 2 de 12 de fevereiro de 2015. Dispositivo:
altera o dispositivo da Lei Complementar número 11 de 25 de 8 de 2008. Autoria: Prefeito do Município de Timburi, Estado de São Paulo. Solicitante: Gabinete da Presidente da Câmara Municipal. Foi encaminhado para essa Procuradoria Jurídica pelo Gabinete da Presidência dessa digna Casa de Leis o projeto de Lei Complementar número 2 de 12 de fevereiro de 2015, de autoria do Santíssimo Senhor Luiz Cabral Zulu, Prefeito do Município de Timburi, Estado de São Paulo, ao qual dispõe sobre alteração de dispositivo da Lei Complementar número 11 de 25 de 8 de 2008. Ressaltamos que a finalidade do presente estudo versa sobre os aspectos da legalidade e constitucionalidade da propositura, bem como sua adequação. As normas contidas no regimento interno da Câmara Municipal, portanto, trataremos as seguintes de questões de ordem formal, estando exclusivamente aos novos parlamentares municipais a apreciação quanto ao seu mérito. Destaque: com o escopo de melhor organizar os entendimentos aqui desarados de ato contínuo torna-los mais didáticos, optando por sua divisão em tópicos. Primeiro, da legitimidade ativa. Prescreve no inciso 1º do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal de Timburi, que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo local efetuar a transformação de cargos, funções e emprego público na administração direta ou autarquia. Portanto, ao propor o presente projeto de lei complementar, o prefeito preenche os requisitos para aferir sua legitimidade para tanto. Segundo, doméstica. O citado projeto de lei trata da alteração da lei complementar número 11 de 25 de 2008, modificando a deputação do cargo de farmacêutico para chefe de farmácia, bem como alterando a referência salarial de 10 para 11. Assim, o Poder Legislativo Municipal possui competência para legislar sobre os assuntos, conforme o inciso 12 do artigo 12 da Lei Orgânica do Município, já no que tange as despesas decorrentes do referido projeto de lei complementar, essas correrão por conta de dotação orçamentária consignada no orçamento vigente. Por fim, observamos a necessidade do projeto ser acompanhado de estudos contábeis do impacto financeiro orçamentário que as alterações desse cargo poderão causar, bem como fazer contar o atual gasto com o pessoal e limite potencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Terceiro, conclusão. Após introduzir o presente projeto de lei, constata-se que suas disposições não atuam no ordenamento jurídico nacional, ou seja, o projeto é revestido tanto de legalidade quanto de constitucionalidade, podendo ser encaminhado para regular o prosseguimento do projeto legislativo ao plenário dessa digna Casa de Lei. Ou então, opina essa procuradoria no sentido de solicite o documento citado acima das municipalidades, quais seja estudo contábil do impacto financeiro orçamentário que as alterações desse cargo poderão causar, qual o gasto do pessoal e o limite potencial previsto na Lei de Identidade Fiscal. Câmara Municipal de Timburi, Procuradoria Jurídica, em 19 de fevereiro de 2015. Ana Paula Bucarete de João Antônio, Procuradora Legislativa. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 07/2020, que dispõe sobre a autorização para a concessão de transferência de recursos financeiros às entidades sem fins lucrativos do exercício financeiro de 2015 e da outra providência. Projeto de lei 17/2015 dispõe sobre a autorização para a concessão de transferência de recursos financeiros às entidades sem fins lucrativos no exercício financeiro de 2015 da outra providência. Luiz Cabral Zulu, prefeito do município de
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e comum a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a conceder durante o exercício financeiro de 2015 as seguintes transferências mensais de recursos financeiros à entidade abaixo relacionada. Fundo Municipal de Saúde, transferência mensal à entidade voltada à saúde. Hospital da Santa Casa Jesus Maria José Bernardino de Campos, R$ 12.000. Fundo Municipal de Assistência Social, transferência mensais à entidade voltada à assistência social. Entidade Mansão dos Velhos, Sociedade São Vicente de Paulo de Murim, R$ 1.500. Município, R$ 1.460. Governo Federal, R$ 2.404,56 Governo Estadual. Seção básica, transferência mensais à entidade voltada à educação. APAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Fartura, R$ 3.850. Artigo 2º. A transferência de recursos financeiros previstos no artigo 1º desta lei, quando originados de recursos próprios do município, somente serão incentivados mediante disponibilidade financeira de caixa ou proveniente de transferência do governo federal e estadual, que somente serão repassadas à entidade beneficiária após o recebimento dos recursos do executivo em fundo federal ou estadual, para a utilização pela entidade com auxílio na manutenção dos bens do serviço prestado. Para fazer uso aos recursos concedidos no artigo 1º desta lei, as entidades deverão apresentar ao setor designado pelo Poder Executivo documentação cadastral e de regularidade da entidade, tais como estatuto, ata da diretoria, alvará, certidão negativa do executivo órgão público que mantém cadastro, balanço patrimonial, demonstrativo de resultados do exercício e o plano de trabalho, conforme instruções da MEC. As entidades beneficiadas pelas transferências financeiras contidas nesta lei deverão trimestralmente apresentar prestação de contas relativa às despesas situadas, com a subvenção recebida do Poder Público Municipal, e preferivelmente até o dia 1º de janeiro do exercício subsequente, sob pena de não fazendo ser suspenso de imediato os respectivos repassos. Inciso 3º. A Prefeitura Municipal ficará o repasse referente ao artigo 1º até o dia 20 de cada mês. Artigo 3º. A transferência de recursos financeiros previstos no artigo 1º desta lei somente poderão ser repassados através de convênio pré-firmado com cada entidade. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de publicação regulativa do respeito ao 1º de janeiro de 2015, revogando as disposições de contrato. Prefeitura do município de Muri, em 12 de fevereiro de 2015, Luiz Cabral Luz, prefeito municipal. Iniciativa PAS. Muri, 12 de fevereiro de 2015. Senhor presidente, tenho a honra de submeter por intermédio de Vossa Excelência, a Associação desta Igreja Municipal, o estudo projeto de lei que dispõe sobre autorização para a concessão de transferência de recursos financeiros às entidades sem fins lucrativos no exercício financeiro de 2015. O presente projeto objetiva a realização de nossas transferências em conformidade com a instrução normativa do TCE São Paulo 02/2008, que disciplina a concessão de subsídio e prestação de contas das entidades beneficiadas. Aproveito a oportunidade para liberar a Vossa Excelência os processos de levar em consideração. Atenciosamente, Luiz Cabral Luz, prefeito municipal. O projeto será encaminhado para a ordem do dia. Comunico
comentou que a lei complementar será encaminhado às comissões. Gostaria esse projeto de lei de 2007-2015, regulado a leitura aí pelo prefeito, foi dispensado todos os interesses regimentais, se tratando de repasse a instituições, o hospital, o asilo, o hospital, os hospitais, o asilo e a paz. Então, eu gostaria que fosse dispensar todos os interesses regimentais que ele fosse colocar em votação dessa data. Está em discussão o requerimento verbal do vereador Dorival Sanders Neto. Está em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam como estão, os contrários se levantam. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Comunique que os projetos serão encaminhados às comissões competentes para dar seus pareceres conforme determina o artigo 103 parágrafo 2 do regimento interno, forma que foi encaminhado para a ordem do dia. Caso os presidentes das 3 comissões permanentes dessa Casa tenham alguma objeção ao recebimento das proposituras lidas e se manifestem nesse momento. Não havendo nenhuma manifestação em sentido contrário, declaro os projetos recebidos pelas comissões. Peço ao secretário que faça a leitura do veto relacionado ao projeto de lei complementar do Legislativo 04/2015. Veto ao projeto de lei complementar legislativo número 4/2015. Cumpre-nos comunicar-lhes que, na forma do disposto no artigo 48 da Lei Orgânica do Município, vetei integralmente o projeto de lei complementar legislativo número 4/2015 desta Casa de Leis, que, abre aspas, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder sexta limitação ao funcionalismo público municipal e da outras potências. Fecha aspas. Razão e justificativa do veto. Em que pesa o nobre intuito dos excelentíssimos senhores vereadores com a propositura do presente projeto de lei, o mesmo não reúne condições de ser convertida em lei, impondo-se seu veto integral, na conformidade das razões que passa a expor. A Constituição Federal, em seu artigo 61, inciso 1º, parágrafo 1º, dispõe sobre a matéria de iniciativa privada do chefe do Executivo, reservada de forma exclusiva ao Presidente da República, que são aplicadas também ao Prefeito Municipal por simetria e exclusão. Ao atribuir competência reservada a um órgão ou pessoa, a Constituição Federal está negando a qualquer outro a condição de titular de iniciativa, proibindo a defagação do processo legislativo por agente diverso do indicado que não possui competência em razão da matéria para tanto. A Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 42, inciso 2º, também atribui privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que dispõem sobre fixação ou aumento de remuneração dos servidores. Outro, óbvio, encontra-se no inciso 4º do mesmo artigo, que trata da organização administrativa, matéria tributária, orçamentária, serviços públicos e pessoais da administração. Tem-se, portanto, que a iniciativa privativa de leis que dispõe sobre o aumento de remuneração do funcionalismo municipal e que trata de matéria administrativa e orçamentária, como é o caso do projeto de encomendo, é do prefeito municipal. Assim, as disposições do projeto de lei complementar legislativo número 4/2015 invade a autonomia do Poder Executivo e afronta o princípio da separação dos poderes, padecendo de inconstitucionalidade e ilegalidade. Cabe frisar ainda que o senhor prefeito municipal, através da lei complementar número 42 de 22 de janeiro de 2015, e em respeito à revisão geral anual, que se trata do artigo 37
artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, concedeu ao funcionalismo municipal um aumento de 10% na remuneração, sendo que a inflação no período foi de 6,23%, segundo o INPC do IBGE, de forma a criar aumento real na remuneração dos servidores. Assim prevê o artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 37, inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e subsídio que trata nos seus inciso 4 do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Com efeito, a criação de novo aumento na remuneração dos servidores municipais, ainda que de forma indireta, encontraria óbice no mesmo dispositivo constitucional, pois já foi concedido aumento aos servidores públicos consistente em quase o dobro da inflação acumulada no período. Portanto, atende ao exposto, à vista das razões ora explicadas, demonstrando o óbice que impede a sanção do projeto de lei complementar legislativo número 4/2015, em virtude de sua inconstitucionalidade, apresenta o veto total ao mesmo. Timburi, 9 de fevereiro de 2015, Luiz Cabral Júnior, prefeito municipal. Parecer jurídico da Câmara Municipal. Objeto: veto integral ao autógrafo número 4 de 6 de fevereiro de 2015, oriundo ao projeto de lei complementar legislativo número 4 de 23 de janeiro de 2015. Dispositivo: veta a propositura que autoriza o Poder Executivo local a conceder sexta limitação ao funcionalismo público municipal e da outra providência. Autoria: Prefeito do município de Timburi, Estado de São Paulo. Solicitante: Gabinete da Presidência da Câmara Municipal. Foi encaminhado para essa procuradoria jurídica pelo Gabinete da Presidência dessa digna Casa de Leis o veto integral ao autógrafo número 4 de 6 de janeiro de 2015, oriundo do projeto de lei complementar legislativo número 4 de 23 de janeiro de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor Luiz Cabral Júnior, prefeito municipal de Timburi, Estado de São Paulo. Ressaltando que a finalidade do presente estudo versa sobre aspecto de legalidade e constitucionalidade, que, segundo a municipalidade, justificam o presente veto, ressaltando exclusivamente aos órgãos parlamentares municipais a apreciação quanto à conveniência e a oportunidade de acatá-lo ou rejeitá-lo. Destaque: com o escopo de melhor organização, os entendimentos aqui exarados de ato contínuo torna-los mais didáticos, optando por sua divisão em tópicos. Primeiro, domínio. Argumenta o excelentíssimo senhor prefeito que o projeto de lei em debate não deve prosperar, sendo objeto de veto integral, pois possui vício de iniciativa, uma vez que dispõe sobre matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, socorrendo-se, para tanto, do entendimento do inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 61 da Carta Magna, cumulado no inciso 2º do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Aduz também que a ofensa à competência privativa acaba por ocasionar afronta à autonomia do Poder Executivo e, por conseguinte, desrespeito ao princípio da separação dos poderes. Por fim, alega que o Poder Executivo local concedeu, no início do presente exercício financeiro, por meio de lei complementar número 42/2015, aumento de 10% ao funcionalismo, o que, segundo o excelentíssimo senhor prefeito, abre aspas, aumento aos servidores públicos consistente em quase o dobro da inflação acumulada no período, fecha aspas. Iniciamos a exposição de nossa justificativa por duas questões unidas quase que visceralmente, quais sejam o vício de iniciativa e a lesão ao princípio das separações dos poderes, para apenas depois
tratar do percentual de aumento concedido pelo Executivo aos servidores. 1.1. Do vício de iniciativa. Para a melhor compreensão do debate que se apresenta, é imperioso empreender algumas definições terminológicas, em especial no que tange à iniciativa comum e à reservada. A doutrina pátria faz divisão entre as iniciativas comuns, também conhecida como concorrentes. A iniciativa reservada, que por sua vez se bifurca em privativa e exclusiva. As matérias de iniciativa legislativa comum pode ser objeto de propositura de projeto de lei por qualquer dos partes do processo legislativo. Já a iniciativa reservada é a prerrogativa que determinado autor legislante possui de iniciar o processo legislativo em matéria destacada no texto constitucional. Dentro do gênero iniciativa reservada, destaca-se duas espécies principais: a iniciativa privativa, que a despeito de distinta, pode ser delegada a outro autor do processo legislativo, e a iniciativa executiva, essa sim indelegável. Uma vez dito isso, evidencia-se que o vício de iniciativa decorrente justamente da ilegitimidade do autor da propositura em decorrência da competência reservada da matéria que se pretende discutir. Destaque. Compreendemos o vício de iniciativa como a inconstitucionalidade formal de propositura de lei resultante de usurpação reservada de iniciativa legislativa quando essa previamente delineada ao texto constitucional. Aqui fazemos uma pausa, pois não basta entender, é necessário compreender os motivos que levaram o legislador constituinte a prever expressamente caso de reserva de iniciativa. Pois bem, a doutrina ensina que a iniciativa reservada confere ao seu titular o monopólio por juízo político de oportunidade para a instalação do processo legislativo que visa a autorização do, abre aspas, status quo, fecha aspas, normativo, mais do que uma divisão por título estipulada a esmo. A distribuição de matéria com prerrogativa de reserva de iniciativa atende aos critérios técnicos e políticos, ou seja, aquelas que não são mais afeitas a um determinado poder em sua iniciativa legislativa conferida a ele e, portanto, a inobservância desse critério criado pelo legislador constituinte invalida o processo legislativo. Assim, concluímos que o vício de iniciativa deve ter o condão de alterar com eficácia a situação até então existente no mundo jurídico, valendo para tanto simplesmente de sua entrada em vigor após a devida publicação. A título ilustrativo, saltamos a competência reservada do prefeito, no que tange à organização estrutural da administração, pois essa matéria é de alta relevância para o Poder Executivo. Assim, o projeto de lei que visa realizar qualquer alteração da situação jurídica dessa estrutura só pode ter como autor próprio chefe do poder. Ao trazer o tema para a esfera dos projetos de lei, que tão somente autorizam determinadas atitudes ou comportamento, observamos que a espécie normativa não possui autonomia para a modificação do status quo normativo, uma vez que apenas confere ao Poder Executivo uma mera faculdade de agir totalmente dependente da vontade do prefeito em trazer ou não o que a propositura lhe faculta. Assim, a alteração na realidade jurídica é estritamente vinculada ao comportamento positivo do legítimo titular da iniciativa tida por reserva, sem qualquer espécie de usurpação de poder. O renomado doutrinador Sérgio Rezende de Barros, ao defender esse raciocínio, explica que, abre aspas, as leis autorizativas representam uma espécie de contrapartida do Parlamento frente à subtração da iniciativa em matéria de execução de política pública, muito caras ao intervencionismo estatal caracterizado do Estado Social de Direito. As leis autorizativas não atentam contra a segurança jurídica nem mesmo
desequilibram o sistema político, já que são essencialmente inócuas. Na verdade, elas visam simplesmente transferir o mérito da execução de determinada política pública ao legislador, uma prática normalmente questionável, porém não ilegal. A usurpação de competência legislativa privativa, um dos problemas que poderiam carregar essa propositura, pode aparecer mais seguro no máximo em caráter acidental, o que não afronta a ratio legis, fecha aspas, da reserva de iniciativa, descaracterizando-se assim essa hipótese de inconstitucionalidade. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, após a supressão da súmula STF número 5, pacificou o entendimento de que todas as prescrições constitucionais referentes ao processo legislativo devem ter interpretação restritiva. Esse posicionamento gera mais um motivo para defender a constitucionalidade das leis autorizativas, pois, como não existe no texto constitucional hipótese de legislação que desautoriza sua edição, entende-se pela sua permissão. Deixando um pouco de lado a doutrina e voltando-se ao entendimento dos tribunais, nós reportamos especificamente ao STF. O tema evoluiu dentro do órgão nos últimos anos, o que forçou o próprio tribunal a rever seu antigo posicionamento. Julgado justamente da lado do ministro Luiz Fux, unificou a matéria. Lei autorizativa, não usurpação de competência. Se a lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo envolve apenas a autorização para que o administrador haja de certa maneira, não há que se falar de inconstitucionalidade, nem formal, nem material, agravo regimental a que se nega provimento. Outros julgados da Corte Suprema também evidenciaram a legalidade e constitucionalidade das leis autorizativas. Entretanto, impuseram certos limites para essas espécies normativas, mais especificamente 2. Ela não deve estipular prazo vinculado ao Executivo ao cumprimento dessas disposições. B. Não deve estabelecer o dever de regulamentar. Isso ocorre pois tais definições ofendem a separação de poderes e, portanto, devem ser decretadas inconstitucionais. Nesse sentido, o voto do excelentíssimo ministro Eros Graus, no adin número 3.394/M, abre aspas, quando o artigo 3º da lei, abre aspas, autorização, fecha aspas, para o exercício do poder regulamentar nele afirmada a despicienda, pois se trata aí de simples regulamento de execução. Observe-se ainda que algumas vezes, rebarbativamente, determinadas leis conferem ao Executivo autorização para a expedição de regulamento tendo em vista sua fiel execução. Essa autorização apenas não serão rebarbativa se mais do que autorizar, impuser ao Executivo o dever de regulamentar. No caso, no entanto, o preceito legal marca o passo para que o Executivo exerça a função regulamentar de sua atribuição, o que ocorre a miúde, mas não deixa de afrontar o princípio da interdependência e harmonia entre os poderes. No caso do autógrafo, em análise, observamos que ele se adequa a esses aspectos e limitações estampadas pelas duas emendas transcritas acima, sendo, portanto, legal e constitucional. 1.2 do princípio da separação dos poderes. No que se refere à suposta violação da teoria da separação dos poderes, é imprescindível observar a mitigação que a mesma sofreu desde a concepção até os dias atuais. A citada teoria representa notas impositivas dos ideais liberais advindos do século XVIII e XIX, e mais especificamente da Revolução Francesa no campo constitucional. Em outras palavras, no final da Idade Média e durante o Renascimento,
A diminuição das guerras enfraqueceu o poder da nobreza, do alto clero da igreja e, primordialmente, do rei, pois não sendo necessário mais um governo forte e centralizador, abriu-se espaço para a maior participação da sociedade, o que, por sua vez, implicou na descentralização do poder. Assim, a burguesia prosperou economicamente e se fortaleceu. Por outro lado, o monarca típico, representante do Estado absolutista, voltou-se para ela cobrando-lhes exorbitantes tributos para sustentar suas despesas. Em frente a esse fato, a burguesia paulatinamente reagiu, tomou o poder e impôs consistentes limitações ao poder do Estado, resguardando os direitos do indivíduo. A relação burguesia encontra embasamento doutrinário nas ideias dos chamados filósofos iluministas, em especial as ideias de John Locke e de Montesquieu. Nesse contexto, nasceu a doutrina da separação de poderes, visando evitar a concentração absoluta de poder nas mãos do soberano e destacando-se por criar um mecanismo onde cada uma das suas funções do Estado seria de responsabilidade de um órgão ou de um grupo de órgãos. Assim, a teoria foi elaborada com o escopo de frear o avanço do Estado, literalmente segregando os poderes. Ocorre que, tal como a sociedade, o direito é uma ciência viva que se molda à realidade do seu tempo e às novas dificuldades a que se apresentam. Sobre a evolução do pensamento jurídico e sua correlação com o princípio da separação dos poderes, ensina o emérito José Afonso da Silva, abre aspas. Hoje, o princípio da separação dos poderes não configura mais daquela rigidez de outrora. A ampliação das atividades do Estado contemporâneo impôs nova visão da teoria e nova forma de relacionamento entre os poderes legislativo e executivo. Fecha aspas. Ainda sobre a decadência da separação estanque entre os três poderes e a tendência para o estreitamento dos laços entre eles, são essas palavras do professor Paulo Bonavides, abre aspas. Chegamos, de nossa parte, a essa conclusão. A teoria da divisão de poderes foi, em outros tempos, a arma necessária da liberdade e afirmação da personalidade humana. Em nossos dias, é um princípio decadente na técnica do constitucionalismo, decadente em virtude das contradições e da incompatibilidade em que se acha perante a dilatação dos fins, reconhecido ao Estado, e das posições em que se deve colocar o Estado para proteger eficazmente a liberdade do individual e sua personalidade. Fecha aspas. Essa tendência parece dar o tom das discussões que norteiam o constitucionalismo moderno. Por exemplo, perdeu a força a quase infindável discussão sobre qual o melhor sistema de governo, mas, em contraponto, se mantém acesa a necessidade de um esforço contínuo de releitura do arranjo institucional existente, com o objetivo de criar canais livres de intercâmbio e diálogo funcional entre os poderes soberanos. É nesse diapasão que nasce o Estado Social, com primaz preocupação na efetivação da justiça social por meio da intervenção estatal na economia e da aplicação dos princípios da igualdade material. Com isso, perde influência a ideia da segmentação dos poderes do Estado e ganha força a ação coletiva, cooperada e, muitas vezes, de natureza ingerente entre os poderes. Daí porque a teoria da separação dos poderes não é contraditória com a edição das leis autorizativas, com o advento da nova tendência cooperativa entre os poderes, plenamente justificável na tentativa de atingir o equilíbrio entre estes, com especial atenção na relação do legislativo com o executivo. Restart. Nos termos do Estado Social, não é desprovido de sentido
a intenção do Legislativo de se aproximar do corpo político, aparecendo como, abre aspas, coautor, fecha aspas, das políticas públicas que se desenvolvem antes os olhos dos cidadãos. 1.3. Da concessão de aumento real ao funcionalismo. O excelentíssimo senhor prefeito, na razão em que justificam o veto, afirmou que o Poder Executivo concedeu no início desse exercício financeiro por meio da Lei Complementar nº 42/2015, aumento de 10% ao funcionalismo, o que, segundo ele, abre aspas, consiste em quase o dobro da inflação acumulada no período, fecha aspas. No entanto, precisamos ressaltar dois pontos importantes. O primeiro, tange ao fato que esse aumento é composto por partes distintas, ou seja, 6,23% consiste tão simplesmente da reposição inflacionária decorrente do exercício passado, apurado por índice oficial do governo, e o restante, isto é, 3,77% de aumento real. Dessa forma, o verdadeiro aumento na remuneração dos servidores municipais é de 3,77%, muito abaixo da inflação acumulada no período. Outro ponto consiste na previsão contida no inciso 2º do artigo 3º do projeto de lei vetado, ou seja, artigo 3º, abre aspas. A sexta limitação instituída por essa lei não será, em hipótese alguma, incorporada ao vencimento, remuneração ou pensão, fecha aspas. Isso significa que o valor inerente à sexta limitação não incorporará a remuneração do servidor e, por conseguinte, a argumentação padece de plausibilidade. Segundo, conclusão. Após o estudo jurídico do presente veto integral, constata-se que suas justificativas não pesam em desfavor ao projeto de lei complementar nº 3/2015, tornando-se a citada propositura imaculada por quanto ao ordenamento jurídico nacional. Destarte, opina essa Procuradoria, no sentido de que a Vossa Excelência determine o regular prosseguimento de apreciação do veto pelo plenário dessa Casa de Leis, oportunidade que caberá ao colegiado de Tiburiense avaliar a oportunidade e conveniência da matéria. Câmara Municipal de Timburi, Procuradoria Jurídica, em 12 de fevereiro de 2015, Ana Paula Garcia Lucarelli Antônio, Procuradora Legislativa. Peço ao secretário que faça a leitura dos requerimentos número 8 a 11 de 2015, de autorias dos vereadores Odinei Cursino Bueno, Silvio César Samogim Polo, Rubens Lopes de Souza. Requerimento número 8/2015. Senhor Presidente, senhores vereadores, eu, Odinei Cursino Bueno, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador, requeiro, conforme no parágrafo 2º do artigo 13º da Lei Orgânica Municipal, no inciso 13º do artigo 77 e o artigo 89 do Regimento Interno, ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, qual seja, senhor Luiz Cabral Duro, informe para esta digna Casa de Leis a respeito da empresa, abre aspas, Rodrigo da Silva, MEI, fecha aspas, sobre o número de inscrição de CNPJ 15.570.145/0001-03, o que segue. A. Qual é o serviço prestado para a municipalidade pela empresa citada acima? B. Qual o valor pago pelos serviços contratados? C. Qual o período de vigência do contrato? D. Houve a realização de procedimento licitatório ou dispensa de licitação para a contratação da empresa em questão? Em caso afirmativo, fornecer cópia da licitação ou dispensa. Justificativa. Recentemente fui procurado por alguns munícipes perguntando sobre o serviço da empresa Rodrigo da Silva MEI. Assim, é o presente para obter
informações e posteriormente repassar aos cidadãos da nossa cidade. Câmara Municipal de Timuri, em 9 de fevereiro de 2015, Odinei Corsino Bueno, vereador. Requerimento número 9/2015. Senhor Presidente, senhores vereadores, eu, Odinei Corsino Bueno, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e que confundo no parágrafo 2º do artigo 13º da Lei Orgânica Municipal e no inciso 13º do artigo 77 e artigo 89 do Regimento Interno, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, qual seja o senhor Luiz Cabral Zurdo, as seguintes informações, o que segue. A. Se haverá a realização do campeonato de futebol máximo no corrente ano. B. Se caso positivo, informar a data prevista para o início do certame. Justificativo. Como estou sendo indagado em relação ao assunto pertinente, requeiro assim tais informação. Câmara Municipal de Timuri, em 12 de fevereiro de 2015, Odinei Corsino Bueno, vereador. Requerimento número 10/2015. Novos colegas vereadores. Eu, Rubem Lopes de Souza, vereador da Câmara Municipal de Timuri, Estado de São Paulo, no exercício das atribuições inerentes ao cargo e com fundamento no parágrafo 2º do artigo 13º da Lei Orgânica do Município, no inciso 13º do artigo 77 e do artigo 89 do Regimento Interno desta Casa de Leis, venho respeitosamente perante Vossa Excelência requerer, mediante aprovação plenária, o que seja oficiado o excelentíssimo prefeito municipal, ou seja, senhor Luiz Cabral Zurdo, para que informa a esse parlamento em que fase encontra o procedimento licitatório para aquisição de equipamento de fisioterapia oriundo da versa liberada por meio de emenda parlamentar expedida pelo deputado estadual Rogério Nogueira, DEM, no valor de R$ 35 mil, bem como forneça cópia integral do procedimento em tela. Justificativa. Em meados do ano de 2014, estive no gabinete do deputado estadual Rogério Nogueira, DEM, oportunidade que solicitei a liberação de verba destinada à aquisição de equipamento de fisioterapia para o posto de saúde local. Algum tempo depois, a assessoria do deputado entrou em contato comigo, informando que a emenda requerida por mim havia sido aprovada e que a liberação ocorria em pouco tempo. Assim, no mês de outubro do ano passado, a verba já se encontrava nos postos públicos municipais e, portanto, formulei requerimento, mais especificamente o requerimento número 21/2014, questionando o motivo pela quais a administração pública não havia comprado os equipamentos com resposta. O excelentíssimo senhor prefeito esclareceu que a compra ainda não havia sido realizada, pois a municipalidade estava viabilizando o processo licitatório para a aquisição dos equipamentos. Por esse motivo, se faz necessário a presente propositura, com o intuito de saber em que fase o procedimento licitatório se encontra, e assim informar os diversos munícipes que me questionam sobre o tema. Sala de sessões em 12 de fevereiro de 2015, Rubem Lopes de Souza, vereador. Requerimento número 11/2015. Senhor Presidente, senhores vereadores, eu, Chico César Saúde de Polo, no exercício das atribuições internentes do cargo de vereador, requeiro com fluxo no artigo número 2, no parágrafo número 2 do artigo número 13 da Lei Orgânica Municipal, inciso número 13 do artigo 77. E artigo 89 do Regimento Interno, excelentíssimo senhor prefeito municipal, qual seja o senhor Luiz Cabral Zurdo. Informações em relação ao eventos Baile do Havaí, realizado nos anos de 2013 e 2014, que segue: A. Número de pagantes e não pagantes do referido evento. B. Valor em moeda corrente da arrecadação bruta e líquida do bar e da portaria do evento. C. Todas as notas e despesas envolvidas no evento.
D. Cópias do alvará jurídico autorizando o uso do local, Centro Comunitário 2, a destinar ao destino do evento. Justificativa. Conforme a de averiguação em relação à indagação do município, pede as informações referidas. Câmara Municipal de Timburi, 13 de fevereiro de 2015. Silvio César Sabochim Polo, vereador. Autoriza o secretário da Casa que encaminhe as indicações ao setor. Perdão. Peço ao secretário que faça a leitura das indicações número 14 a 15, de autoria dos vereadores Odinei Cursino Bueno e Silvio César Sabochim Polo. Indicação número 15. Indicação número 14/2015. Senhor Presidente, senhores vereadores, eu, Silvio César Sabochim Polo, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fulcro no artigo 88 do Regimento Interno, sugiro ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, senhor Luiz Cabral Zurdo, equipamento asfáltico na possibilidade da rodoviária. Justificativa. Essa indicação se torna autoexplicativa, porém, como representante do povo e dentro das atribuições que me são conferidas, mais uma vez, indico essa obra necessária, urgente, dentro das possibilidades no referido local. É visivelmente e notório a situação deplorável que se encontra seu asfalto em frente à rodoviária, com deficiências em se dirigir ao referido local e se abrigarem na espera do ônibus. Timburi, sala de sessões, em 9 de fevereiro de 2015. Atenciosamente, Silvio César Sabochim Polo, vereador. Indicação número 15/2015. Senhor Presidente, senhores vereadores, eu, Odinei Cursino Bueno, no exercício das atribuições inerentes ao cargo de vereador e com fulcro no artigo 88 do Regimento Interno, sugiro ao excelentíssimo prefeito municipal, qual seja, senhor Luiz Cabral Zurdo, indico a realização de estudo para a criação do Banco do Povo Paulista no município de Timburi. Justificativo. O Banco do Povo Paulista, está disponível para toda a cidade do estado de São Paulo. Para tanto, é necessário atender alguns requisitos mínimos e de baixíssimo custo para o município. O Banco do Povo Paulista é uma agência de fomento ao pequeno empreendedor, oferecendo crédito a um custo muito baixo para o tomador e permite o desenvolvimento de projetos, gerando oportunidades de renda e crescimento para as famílias e para o município. Timburi, sala de sessões, em 12 de fevereiro de 2015. Atenciosamente, Odinei Cursino Bueno, vereador. Autoriza o secretário da Casa que encaminhe as indicações ao setor competente. Nada mais a pena ser tratado no expediente, passamos para a ordem do dia. Em conformidade com o artigo 104, inciso 3 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, coloco em discussão o veto apresentado no expediente. Está em discussão. Senhor Presidente. Com a palavra, o vereador Odinei Cursino Bueno. Como versa aqui o parecer da Procuradoria Jurídica dessa Casa, o projeto de lei legislativo número 4/2015 é totalmente legal, né? E o argumento do prefeito municipal são inverdades, né? No qual ele versa 10% de aumento ao funcionalismo, e isso mostrou, através do parecer, que não é verdade, que deu apenas um aumento de 3,77% de aumento real. O resto foi reajuste da inflação decorrente do exercício do ano passado, corrigido pelo índice oficial do governo, né? E falando da competência que o projeto de competência do Executivo. Isso também demonstrado aqui em parecer do Supremo Tribunal Federal, que as leis autorizativas, elas são totalmente legais e não inconstitucionais, como versa
o veto. Então, a gente fica aqui pedindo apoio dos novos colegas para que seja aprovado esse veto hoje, nessa noite de hoje, né, que possa ser conseguido esse tão merecido benefício aos funcionários públicos de Timburi. Só isso, Pedro. O veto apresentado no expediente ainda está em discussão. Com a palavra, o vereador Silvio César Sabodin Puro. Senhor presidente, eu queria fazer um pedido aqui, se é possível esse veto ser votado aberto. Se todos os colegas concordam. O veto está em colocar em votação. Está em discussão o requerimento do Silvio César Sabodin Puro. O veto. Não, o requerimento subindo sobre o imposto. Está em votação. O vereador que for favorável permaneça como estão. Os que for contrário se levantem. Aprovado por todos os vereadores. Outro sim. Será feita a votação em escrutínio secreto. Estou segundo a pauta da sessão. O vereador que for favorável ao veto permaneça como estão. Os contrários se levantem. Veto rejeitado por unanimidade de votos. Sendo assim, em conformidade com o artigo 104 do inciso 5 do regimento interno dessa Casa de Lei, o veto, conforme for rejeitado, será encaminhado para o excelentíssimo senhor prefeito para promulgação. Está em discussão o projeto de lei do Executivo número 07/2015, que dispõe sobre autorização para a concessão e transferência do recurso financeiro das entidades sem fins lucrativos no exercício financeiro de 2015 e de outras providências. Está em discussão. Número 7. Com a palavra o vereador Romualdo da Silva Porto. Então, senhor presidente, esse projeto de lei aqui faz-se necessária a votação agora, porque assim, é um recurso que vai ser transferido às entidades, né, sem fins lucrativos, no caso hospital, no caso asilo, APAI. Então, eu acho que é um projeto assim, que a gente tem que ver e votar ele agora, né? Então, eu acho que é bem merecida a votação dele agora. Obrigado. Ainda está em discussão. Com a palavra o vereador Dorival. Senhor presidente, é justamente por isso que a gente conversa com o vereador João. Aliás, né, antes da início da sessão, a gente conversou a respeito do projeto, da urgência, né, razão de se tratar de repasse para o asilo, no caso do hospital, e para a APAI. O Timburi está sendo atendido. Então, um projeto desse, evidentemente, ele tem que ser votado, acho que nós todos, né, estamos atentos para a votação dele nesta data. E a votação se favorável para a gente agilizar isso, né? Então, esse foi o pedido meu, acho que vai ser o entendimento de todos os vereadores. O projeto ainda está em discussão. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão, os contrários se levantam. Requerimento verbal do vereador aprovado por unanimidade. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Está em discussão o requerimento número 8/2015,
De autoria do vereador Odinei Porcino Bueno ao prefeito solicitando informações em relação à empresa Rodrigo da Silva. E-mail CNPJ 15.570.145/001-103. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Está em discussão o requerimento número 09/2015. Está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o requerimento número 10/2013. Requerimento número 10. Com a palavra o vereador Dorival da Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento do vereador e presidente dessa casa, Rubens Lopes de Souza, com relação aos aparelhos, né, ensinando a fisioterapia. O vereador falou, eu já estou vendo isso aí, desde julho, agosto, setembro do ano passado, o senhor estava falando sobre esse assunto, sobre essa verba que veio deputado, o senhor prefeito, né? O senhor prefeito falou que já tinha vindo a verba, enfim, estamos tentando para agosto, 6 meses, e até agora a gente não tem um conhecimento do que realmente foi feito, se veio, não veio, se veio essa verba, como que está a situação. Então eu acho, senhor prefeito, eu também gostaria de pedir que fosse tomada uma medida, que fosse, nós tentamos marcar uma reunião esse dia com o senhor prefeito, as coisas estão dando meio a sopa. Então, eu gostaria que fosse tomado, fosse seguido o regimento interno, a lei orgânica. O vereador fazendo um requerimento, não veio, não foi respondido, seja encaminhado pelo presidente ao Ministério Público, porque o povo precisa saber, o povo não pode ser prejudicado com a atitude do senhor prefeito. Porque nós fazemos a nossa parte, nós queremos saber. Agora, se a gente não sabe de nada do que está acontecendo, porque não tem. O senhor está brigando há quanto tempo sem sair? É até chato a gente falar isso aqui. É um absurdo. Mas nós temos que tomar uma providência. Então, tem que ser respeitado o prazo. É só isso que eu quero dizer. Que não quiser voltar, quando eu estou vendo o senhor falar desse processo, que é uma verba que veio de fisioterapia, com o deputado, no mês de agosto, o senhor já falou desse. E até agora não sabemos nada. Só isso. Sem discussão. Está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o requerimento número 11/2015. Está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, passamos à explicação pessoal. Solicito aos senhores vereadores que façam sua inscrição para o uso da palavra. E solicito que obedeçam rigorosamente os prazos regimentais para o bom andamento dos trabalhos.
Com a palavra, o vereador Odinei por 5 anos. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, população de imprensa, funcionário da Câmara, com Terezinha, nos honra sua presença. Queria falar aqui, senhor presidente, né, que todo lado que a gente vai, né, todo mundo gosta de receber um elogio, né, a mulher gosta de ouvir que ela está mais bonita, como aqui tem alguns praticantes de futebol, eles gostam de ouvir do belo corpo formacado, mas na nossa situação atual está ocorrendo ao contrário. Em vez de enaltecer o trabalho do servidor público, então o que isso aqui é verdadeiramente tapa na cara, porque o veto desse projeto de lei é sem justificação, não tem justificativo nenhum. Podemos ver que o parecer jurídico dessa casa, que no que tange no argumento do veto, não tem nada a ver. Fala que deu 10% de reajuste para o servidor público, que argumenta que é quase o dobro da inflação acumulada no período, e como a gente vai ver a fundo, 6,23% apenas reajuste da inflação e 3,77% de aumento real. Isso quer dizer que é a metade da inflação, né? Então é complicado. Nós estamos vendo no dia de hoje, gasolina subindo a todo momento, semana que vem teremos outro aumento para a gasolina, luz elétrica subindo, e vem com essa justificativa. Esse cartão de habitação é um sonho antigo do setor público, então hoje fiquei muito contente com a posição dessa Câmara, mais uma vez, dando total suporte para que esse projeto possa vigorar. Então, é só isso, presidente. Obrigado a todos. Com a palavra, Romualdo da Silva Pouso. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, escrita falada aqui, timoriense aqui presente. Agradeço a presença de todos e sejam sempre bem-vindos a essa casa sempre está aberta a vocês. Eu queria parabenizar todos os colegas pelas proposituras, né, na qual a gente votou tudo em comum acordo, né, com todas as proposituras aqui apresentadas. Então, parabenizar todos os colegas aqui presentes, né, pelas proposituras apresentadas. Eu queria, né, parabenizar o prefeito pela instalação da Academia Ao Ar Livre, né, localizada na pracinha lá em cima, na qual foi muito bem-vindo à população. A população está assim, superlotando a academia, usando a Academia Ao Ar Livre, né, e agradecer ao deputado Campos Machado, né, no qual o nosso deputado do PTB, né, João. Então, fica aqui o agradecimento ao Campos Machado. Nós estivemos em São Paulo pedindo essa academia e fomos atendidos. Então, eu queria agradecer ao deputado Campos Machado, né, por essa doação ao município. E, então, agradecer a presença de todos, fiquem todos com Deus e boa noite. Com a palavra, João Bosco de Almeida. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa aqui presente, a todos que acompanham essa sessão. É interessante quando vem bastante gente na casa, vai ver os vereadores, o que faz, o que pede. Essas são as grandes... para a gente é honra, na verdade, ter as pessoas aqui. Tudo nessa casa vazia, ninguém vem, então é até chato a gente vir aqui fazer pedidos igual aconteceu hoje e não tem aqui ninguém para acompanhar. Eu queria aqui elogiar todos os requerimentos, que só o Campeonato Regional de Futebol Master. Tanto que eu não estou querendo falar muito de futebol hoje, sabe? Mas eu... Futebol Master foi realizado e foi um sucesso. Acho que foi um campeonato que teve, assim, bastante, até público, no domingo de manhã foi realizado. Então, olha, precisava sim ser realizado novamente. Esporte é saúde, esporte é lazer, então tem que ter. E também a gente está chegando nessa idade aí do Master, então pelo menos tem um campeonatinho para a gente jogar aí, senão daqui a pouco não faz mais nada. Eu queria elogiar também ao pessoal que organizou o carnaval. A
A gente vê que poucas cidades da região teve eventos, muitas cidades não teve nada. A gente sabe da dificuldade e já todos que participaram também, que gostam do carnaval, que foram lá pular e se divertir. Então, parabéns a todos que organizaram. Bem, como diz o vereador Romualdo, a academia foi uma bela aquisição. A gente vê muita gente lá, o pessoal, no começo alguns pensavam que era de brincar, mas na verdade não é. Ela é saúde e está sendo muito bem aceito pela população. Isso é o pedido ao deputado Campo Machado, como disse o vereador Romualdo, e também temos, queria também deixar aqui o meu pedido do prefeito sobre os 100 mil da quadra de tênis, que a gente também não sabe como está, na verdade. Se já veio, se está aí, se está em andamento. Então, porque a gente também fica sem saber. Na realidade, concordo com o vereador Dorival, às vezes a gente fica sem informação. Sobre a cesta, a gente vem batendo nessa cesta básica há vários anos e brigando. Acho que estamos aqui em função e ao apoio ao funcionalismo municipal. Como servidor municipal que também sou, estou à disposição de todos e do que precisar, os servidores públicos, estamos aí à disposição. Uma boa noite a todos. Com a palavra, Silvio César Sagogin Puro. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, funcionários da casa e povo presente. Eu venho aqui falar sobre todos os requerimentos que foram colocados, indicações, sobre a indicação minha do asfalto da rodoviária. Pediu várias vezes, acho que a segunda ou terceira vez. Inclusive, esse São Carlos aí, que tem uma lanchonete lá tem sala de reputação, o asfalto está bem deteriorado. Eu acho que não é difícil, um pedacinho pequeno. A gente tem a UMS aí, a associação nossa, a gente tem uma máquina de asfalto, acho que fica bem mais barato. Só dá uma apertadinha que o prefeito consegue fazer aquele pedacinho lá. Uns outros aí, mas vamos por parte. Eu queria fazer um requerimento verbal aqui sobre a iluminação da cidade. Está uma vergonha a cidade, está no escuro. Poucas que passaram ali, a rua Santos Silva, a rua Lázaro Fernando Pinheiro e outras, estão sem iluminação faz mais de 20 dias. Já foi pedido ao prefeito, já foi pedido por secretário do prefeito, ele fala que a CPFL que é responsável, eu converso com a CPFL fala com a prefeitura, um joga com o outro e ninguém resolve nada. Então acho que o prefeito tinha que tomar uma posição nisso aí. E sobre o que mais? Eu fazer uma pergunta para o prefeito também sobre as casinhas. Todo mundo vem conversar com a gente, falar sobre as casinhas, estão procurando fazer inscrição, mas isso aí já faz 3 anos que eles sabem no jornal. Vai sair as casinhas. Mas nós estamos aqui dentro da Câmara Municipal, que tem que passar por aqui, o projeto, a lei para comprar o terreno, que não tem o terreno. Não veio nada, como é que ele fala que vai fazer casinha? Eu acho que ele tinha que procurar nós, fazer as coisas certinho, para poder depois prometer para os outros. Não ficar fazendo o povo de tonto, e ninguém é tonto. Tem gente que está precisando de casa, paga aluguel e fica aí correndo atrás da gente falando que cadê a inscrição? Um joga para lá, outro vem para cá. Então tem que resolver isso aí de um jeito ou do outro. É só isso, uma boa noite para todos. Com a palavra, Dorival Santos das Neves. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa falada escrita, funcionários da casa, timurientes presentes, no nome do Luiz Lino, quero agradecer a todos os presentes. Isso é muito importante para a gente, nós vereadores, a presença dos timurienses acompanhando a sessão. Queria parabenizar os vereadores que fizeram as proposições, requerimento, indicação, já falei aqui do requerimento do vereador presidente das Casas Públicas. Nós temos que tomar uma providência nesse sentido. Eu queria também pedir que fosse oficiado, com voto de pesar, pelo falecimento da dona Maria Oliveira Rodrigues, né? Mãe do Toninho, a esposa do Antônio, né? Acima da igreja, faleceu. Eu pedir que o senhor presidente fosse oficiado a família com voto de pesar. Eu queria, aproveitando a deixa também, falar da cidade. Está no verdadeiro apagão, né?
São vários dias, é um descaso, na minha opinião, eu acho um descaso, aqui tem umas praças aqui nas ruas que fica impossibilitado de transitar, é perigo, principalmente para crianças, mulheres, aí. Então acho que tem que ser tomada uma providência. Isso a gente fala, nós vereadores falamos, já a cobrança é em cima de nós, mas a gente vê lá o prefeito não tomar uma providência nenhuma. O prefeito tem que entrar em contato com a companhia, ver o que está acontecendo. Eu acho isso, então está no abandono. Então, você vê os dois centros comunitários, você vê o ginásio de esporte, tudo meio parado. Você vê o campo meio parado naquela situação. Piscina daquele jeito. Aí você pega no jornal, vê o prefeito lá, vai sair casinha tal dia. Vai sair. Eu nunca vi começar a casa pelo telhado. Primeiro não compraram nenhum terreno, não fizeram nada, porque nada passou pela Câmara. É como falou o vereador Silva, chega aí na casa, tem umas pessoas que querem fazer política em cima de casinha, então chega na casa e fica falando. Algum funcionário de dentro da prefeitura ali, que é chefe ali, ligado ali com o prefeito, fica prometendo, você vai sair casinha. Mas não, fizeram um projetinho, um terreno do outro, não compraram terreno, não fizeram nada. Então fica aí, e fica ruim para nós vereadores, porque o povo fica cobrando. É isso aí, por isso que eu estou falando. Não estou falando não, porque nós temos uma coisa que tem que começar do chão, tem que começar sério. Então fica difícil para a gente, né? Então eu pediria ao senhor prefeito que fizesse as coisas certas, realmente preocupa com o Timburi. Isso aqui é nosso, nós somos criados aqui, nós queremos bem isso aqui, né? Nós estamos apoiando o prefeito. O ano passado nós apoiamos o prefeito em todos os projetos que veio aqui nessa casa, com exceção de um, foram todos votados, só um que não foi votado. Então, é isso que eu falo, a gente fica meio revoltado com as coisas que acontecem. Você tem? Então vai enchendo as coisas de gente, e funcionário público tem que ser valorizado. Fica aí, por causa de uma coisinha ou outra, tem que ser valorizado. Falei na outra sessão, tem funcionário com 23 anos de casa que não ganha R$1.000 por mês, isso eu acho um absurdo. Como você vai cobrar um cara desse? Aí fica aí, enchendo, tem funcionário que não é R$3.300, é problema de R$3.300. Tem aí um cargo aí que já está aumentando de novo. Então, quer dizer, chateia a gente, é difícil a gente vir aqui e falar, né? Difícil. Mas, infelizmente, a coisa está acontecendo. Tem nego vendo interesse próprio aí, e o povo, meu funcionário que trabalha, não está sendo valorizado. Então é isso, desculpa a maneira, desculpa o vereador, desculpa a João, a maneira de falar que vocês são funcionários, mas é verdade. Você vê aí, né? Não está sendo. Então, se você for pondo gente, evidentemente não tem jeito de dar aumento para os outros. Não tem como dar aumento para os outros, está enchendo a prefeitura, você não pode ultrapassar o limite. Então é isso, eu pediria que sou a favor de uma reestruturação. Eu acho que o senhor prefeito tinha que ver. Eles estão com 4 chefes de gabinete no município. 4 chefes de gabinete. 4 chefes. Você sabe que é R$10.000 por mês. Então, eu não vou nem falar mais nada. Vocês desculpam, porque eu fico meio... Desculpa vocês, desculpa vereadores, desculpa. Com a palavra, João Carlos Jamarco Torrente. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa escrita, falada, a todos aqui presentes, que nos honram, né? E é muito bom que vocês participem, que a população participe e esteja a par do que acontece na nossa Casa de Leis. Então, na minha fala, eu gostaria de parabenizar os colegas aí pelas indicações, né? Silvinho pela indicação ali do pátio da rodoviária, que realmente precisamos de um recapeamento, né? Lodinei sobre o Banco do Povo no município também é muito importante. Parabenizo vocês. Devido aos feriados aí, tinha algumas indicações, mas extrapolou o prazo devido ao feriado de carnaval. A gente não teríamos algumas indicações que vamos deixar para a próxima sessão. O vereador João Bosco citou sobre informações a respeito do projeto da quadra, e não só da quadra, mas também da construção da creche, que são quase R$2 milhões, né? E da iluminação da avenida, são projetos que estão aqui sendo
avaliados pelas comissões para que a casa possa votar. Então, o que eu pediria ao senhor prefeito, né, são coisas importantíssimas para a nossa cidade, para os nossos munícipes. Né? Nós iremos usufruir de tudo isso aqui, mas que houvesse uma comunicação, uma aproximação melhor, para que a gente fizesse, para que as comissões fizessem uma avaliação desses projetos, né, sabendo do que vai acontecer. Quer dizer, a casa vai aprovar um projeto que a gente sabe os valores, mas a gente não tem nenhuma informação a respeito do projeto de arquitetura, de planta, a gente não sabe. Né? Então, que houvesse uma aproximação melhor, né, uma reunião, fosse até o solicito do senhor presidente, que venha alguém do executivo, né, explicar para a gente, porque é gostoso a gente votar esses projetos, a gente vai votar com todo gosto, porque são recursos, verbas que foram ganhas e que já estão nos cofres públicos para executar essas obras. Então, a gente vota com todo gosto, com todo prazer, né, com esses projetos, mas a gente gostaria dessa aproximação de alguém do executivo para conversar com a gente aqui, principalmente na reunião das comissões. E da iluminação, eu também não poderia deixar de falar, porque eu acho que eu devo também uma resposta a toda a população de Coriense, a todas as pessoas que procuram a gente, porque a região da Praça Jovina Arruda está um descaso realmente. Eu não estou ocupando a prefeitura, o executivo, né? E está um período de transição aí entre prefeitura, companhia, e até agora a gente não sabe que parte a prefeitura vai ser responsável pela iluminação pública. Lá não é problema das lâmpadas, é um problema de uma chave, de transformador, onde a prefeitura não pode mexer, né? Não pode mexer lá. Então, tá esse negócio, você liga para um, liga para outro, liga para um, liga para outro, e até agora o problema não foi resolvido, e toda aquela região está escura. Então, né, esse problema precisa ser resolvido imediatamente. As mediações aqui da piscina e aqui do recinto da festa, já fiz várias indicações para que haja melhorias naqueles setores, naquelas duas ruas, porque à noite ali, né, uma senhora, uma jovem, é difícil transitar por aquele local ali durante a noite. Muito escuro, uma iluminação de péssima qualidade. Então, né, esperamos também que haja melhoria. O veto não poderia, né, só teria que votar a favor, deveria ser analisado melhor antes de vetar, né? Então, como funcionário público, a gente espera que possa acontecer algo de melhor para vocês. Então, a gente está aqui para representar a nossa população, representar aquelas pessoas que depositaram em nós o seu voto de confiança. Então, essas são as minhas palavras. Eu agradeço a todos, uma boa noite. Senhores vereadores, excelência preparada, aos munícipes aqui presentes. Quero também parabenizar os vereadores pelo requerimento colocado, muito bem colocado, tá? As indicações também, muito bem utilizadas. Eu quero falar sobre o meu requerimento. Esse requerimento foi no primeiro ano da minha como vereador, eu fui na Assembleia, eu levei esse ofício e protocolei no gabinete do Rogério Nogueira. Ele antes era do PDB, aí depois ele passou por dentro. Mas ele, como bem recebido, nesse momento, como eu fui lá, o Reinaldo Moeda nos acompanhou nessa viagem. Estamos juntos. Chegando lá e perguntou: olha, é um valor baixo para a saúde, tem muita possibilidade de sair. E sem dúvida, foi feito esse ofício que ele recebeu a favela. E desde o ano passado, eu estou procurando o secretário da Saúde, que é o Nadir, e ele me falou: olha, eu tenho contato, ele já passou para a Secretaria de Marília, que é a regional, né, e está participando. E no meado do ano passado,
Fiquei sabendo que foi feito por foco da prefeitura. Procurei o administrador, ele falou, olha, eu tenho a relação, passei com o prefeito, e eles estão fazendo a licitação da forma de equipamento. Segundo informação, você fazer uma licitação, é 30 dias nesse período. Já se passaram vários dias. Então, quem paga isso aí é a prefeitura. As pessoas precisam desses equipamentos para fazer suas recuperações. Eu tenho pessoa que teve uma fratura na perna, que está muito velha, que está fazendo essa fisioterapia. E esse equipamento faz uma falta. Lá vai ter vários equipamentos especializados. Então, não só para ele, para aquelas pessoas que precisam. Então, a gente cobra todas as certezas que precisa, a solicitação, ou os atrás que vai comprar, que já está ligado, e nos fornecer em relação aí a os funcionários, todos os municípios que a gente conhece têm Tejupá, Tarutaiá, Fartura, por que não distribuir? Acho que é um direito dos funcionários, né? Trabalho. Eu acho que o prefeito olhar em bom tempo, sem dúvida, fazer isso daí, que é a prioridade do município, tá? Nada mais a pena ser tratado. No presente sessão, agradeço ao presidente de tudo e desejo uma boa noite.